Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar da grande joia do turismo pernambucano, que é Porto de Galinhas. E nós recebemos com muito prazer Eduardo Tiburcio, que é o presidente do Porto de Galinhas Convention Bureau. Como é que vai Porto, Eduardo? Está muito bem, Porto de Galinhas está muito bem. Agora a gente está vivendo nossa altíssima temporada, né? Janeiro, acabamos de passar o Réveillon foi muito bem também nos hotéis. E Porto de Galinhas está muito bem para esse ano. Uma das características de Porto de Galinhas é a união do trade, né? É, A exceção de um hotel aí que é de fora, o trade é muito unido, inclusive nas promoções, né? a Porto de Galinhas já tem um trabalho associativo há muito tempo. Iniciou com a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, a HPG. Ela esse ano já vai completar 27 anos, então já está há muito tempo. Outras associações foram criadas também, não só a Associação dos Hotéis, tem a Associação dos Comerciantes, a Associação Porto da Boa Mesa, que é dos restaurantes também, então Associação de Jagadeiros, Bugueiros. Mas o trade, ele faz um trabalho muito em conjunto. Nosso lema sempre foi participar do máximo de feiras, eventos, trazer agentes de viagem com fan tours, jornalistas com fan press. Isso a gente só consegue fazer fazendo em conjunto. Então, para se ter uma ideia, no ano que passou, a gente ainda não fechou os números de 2019, mas os números de 2018, por exemplo, nós chegamos a participar de mais de 75 eventos durante o ano. Recebemos 52 grupos entre operadores de turismo e jornalistas, ou seja, quase que um grupo por semana estava em Porto de Galinhas, visitando as praias, conhecendo, fazendo passeio, conhecendo os hotéis, vendo o destino como um todo. E, de novo, isso é possível, era impossível um empreendimento sozinho fazer isso. O Convention tem quantos sócios? O Convention tem 10 empreendimentos, 10 hotéis associados e de empresas são 70 no total. São 70 empresas porque tem receptivos, restaurantes, comércio, então o Convention... E as pousadas? As pousadas também fazem parte algumas pousadas também fazem parte do Convention Bureau. Fazem sim. Quer dizer, a união é dos resorts, dos hotéis e das pousadas. Exatamente. O Convention, ele representa mais, de uma forma mais global. Enquanto começou com os hotéis, mas depois houve uma migração para o Convention Bureau para ser mais representativo. Ela representa um trade de uma forma mais ampla. E quantos leitos Porto de Galinhas tem? Hoje nós temos 18 mil leitos em Porto de Galinhas, entre pousadas, hotéis e condomínios também. Esse número são já incluindo tudo o que nós consideramos que seja um meio de hospedagem, que a pessoa venha, se desloque da sua casa para ficar em Porto de Galinhas, estão nesse número de 18 mil leitos. Como é que Porto se portou no problema do piche do ano passado? Foi um momento de muita apreensão no início, né? A gente, como um todo, né? Ninguém sabia, não tinha muita informação do que era, que virou um movimento muito bonito, eu diria, de pertencimento, não só do poder público, mas também junto com os empresários, com a comunidade local, essa parte da limpeza. Foi todo mundo se engajando, foi bem bonito mesmo. A gente sentiu no final de passado isso tudo muito orgulhoso de como todos se uniram para a solução do problema. E depois vieram as notícias um pouco mais tranquilizadoras, né? Primeiro o CPRH, que deu o laudo que a praia estava apta para banho, foi muito importante, e aí depois as coisas voltaram à sua normalidade. Então teve um momento de apreensão, mas depois gerou um momento muito bonito de união e depois um momento de tranquilidade. Como é que vocês estão vendo aí o quadro da Argentina, né? Porque agora estão taxando demais o turista argentino, que hoje é um percentual importantíssimo no turismo de Porto de Galinhas. A Argentina vai ser um mercado que vai se retrair muito esse ano. A gente já tem consciência total disso aí. Foi um mercado que já retraiu no ano passado. Ele teve um ano de 2018 espetacular. Foi o melhor ano da Argentina em Porto de Galinhas, número de argentinos em Porto de Galinhas.
E aí, em 2019, já teve alguns reflexos. No final de 2018, já teve uma desvalorização cambial, que refletiu pós-alta temporada, em 2019. E depois que teve a eleição primária, em que o governo de oposição já deu fortes sinais que iria ganhar, que acabou ganhando no final do ano, houve uma desvalorização depois maior ainda, e o poder de compra, os pacotes turísticos para eles, para os argentinos, ficaram mais caros, de uma forma geral. E aí já sentimos o reflexo já nessa alta temporada de um número bem menor de argentinos. Mas a Cibê Porto de Galinhas é quem recebe mais turistas argentinos no Brasil. Tirando aquele pessoal lá de Santa Catarina, que o pessoal Que é o vai de turismo carro. rodoviário, Mas exatamente. no avião é o Porto de Galinhas. Né? Porto de Galinhas. Porto de Galinhas está muito bem. Como eu falei, 2018, que foi o melhor ano de Argentina em Porto de Galinhas, nós recebemos das operadoras de Encame um informativo que Porto de Galinhas tem ultrapassado o Rio de Janeiro. Que, historicamente, Rio de Janeiro, tanto a cidade de Rio como Búzios, que é um destino basicamente de argentinos, tem uma participação muito forte deles, Porto de Galinhas tinha superado. Então, mostra que é um destino que está muito bem colocado. E como a Argentina é um bom turista? É ótimo turista, excelente turista. É um turista muito família, casal e família, mas recebe muito família. Tem, como no Brasil, tem o de Buenos Aires, que é parecido com o paulista, né, que é um pouco mais fechado, mas tem o do interior que viaja muito mais com família e é um pouco mais, se entrosa mais facilmente, com outros turistas, digamos assim. Mas é um turista muito bom, consome bastante, muito tranquilo, é um ótimo público que nós temos. E como é que o Convention Bureau administra o turismo LGBT, que é um turismo importante porque o cara não tem filho, não tem nada, tem dinheiro para gastar. Como é a relação de vocês com esse turismo LGBT? Também muito importante para a gente, como falou, tem um poder aquisitivo muito interessante, né? Então, ele viaja muito, é um segmento que viaja bastante mesmo, porque acaba tendo uma verba específica para essa modalidade de viagem. Então, a gente participa também de eventos, é um segmento que interessa muito e que a gente participa bastante, bem participativo nosso. E quer dizer, sempre está entre a prioridade de vocês, né? Sempre prioridade também. Tem alguns hotéis que são voltados mais para casais, que acabam recebendo mais esse público, esse segmento, mas ele em todos os hotéis de Porto de Galinhas tem sempre uma preocupação de sempre estar bem recebendo. Olha, surgiu um problema em Porto de Galinhas, eu acho que está em banho-maria. Era a criação de uma área de shows lá, enorme. E aí as pessoas imaginavam que no feriadão já é um problema de acesso mesmo com a via pedagiada, mas poderia possibilitar aos hotéis um grande prejuízo, porque às vezes no final de semana se tem um show desse, 500 ou 1000 turistas que estavam em Porto de Galinhas não conseguiriam chegar ao aeroporto. O que é que ia fazer com esse pessoal? Parece que esse problema anunciaram como centro de convenção, mas na verdade era um espaço de show. Está parado, né? É exatamente isso. A nossa preocupação sempre grande foi com isso. Os shows se concentram muito na alta temporada. Né? Na alta temporada, nós já temos um problema de trânsito. Quem conhece Porto de Galinhas sabe que sábado, quando chega em janeiro, sábado para você chegar em Porto de Galinhas, passado o pedágio, você demora aí uns 40 minutos. Do pedágio do Nossa Senhora do Ó, que a gente está falando de 5, 10 quilômetros para os hotéis, você chega a tardar 30, 40 minutos para chegar nos hotéis. Então, é um problema que a gente tem constantemente na alta temporada. E trouxe uma preocupação grande para a gente, porque você ainda incentivar mais uma quantidade enorme de veículos para
por conta dos shows, iria gerar um transtorno. Nós tivemos alguns problemas no passado. Um clássico foi em 2007, que foi um show de Ivete Sangalo, que foi em Maracaípe, mas que ele travou o trânsito de Nossa Senhora do Ó até Maracaípe. Ninguém andou. Foi quando teve a primeira conversa sobre esse aspecto, que pessoas perderam voos. Então, pessoas não conseguiam chegar nos hotéis, clientes que tinham a saída naquele dia não conseguiram chegar no aeroporto. Então, foi um transtorno muito grande. Nós somos a favor dos eventos em que Porto de Galinhas tiver como atender. Então, se um dia nós tivermos uma estrutura viária que atenda chegadas e saídas desses grandes eventos, nós vamos apoiar de uma forma bem transparente. Mas tem que ser discutido, acho que isso tem que ser discutido. Tem que ser bem planejado para que aconteça. Só colocar o empreendimento ia gerar um transtorno nesse momento. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Eduardo Kibutzki, que é o presidente do Porto de Galinhas Convention Bureau. Nós vamos continuar conversando com o Eduardo Kibutzki, que é o presidente do Porto de Galinhas Convention Bureau. Agora, especificamente, vamos falar do Village, que é o hotel do que você é diretor. Qual é o segredo do sucesso do Village? Eu acho que... Eu vou falar um pouquinho do Village, mas eu vou expandir, certo? Porto de Galinhas, a hotelaria de Porto de Galinhas é uma hotelaria que se reinventa muito. Como eu falei antes, a gente participa de muitos eventos, sempre está participando de feiras. O ano passado teve um negócio de cinema, não foi? Teve negócio, teve sessões de cinema. Sessões no cinema. Isso foi, na verdade, em 2018. Em 2019, a gente teve um mergulho em Porto de Galinhas, que era uma atividade lúdica, que nós eram uma pessoa que trabalha no comercial, lá do Porto de Galinhas Convention, e uma dançarina de frevo, e ela fazia atividades fazendo capacitações e mostrava como, enfim, transportava a praia para auditórios, então era bem interessante. A gente muda todo ano esse tipo de treinamento para ser um treinamento fora do lugar comum, não sair um pouquinho da apresentação de PowerPoint e para outras apresentações. Mas nós participamos de muitos eventos e nós temos um lema, que os hotéis melhorem ano a ano. Então, todos os hotéis de Porto de Galinhas, todos os anos, estão fazendo coisas novas. Nós temos uma competição do bem lá em Porto de Galinhas. Então, um hotel faz um spa novo, o outro vai criar um kids club melhor, o outro faz uma piscina, uma reforma na piscina, outra reforma apartamentos, faz bangalôs. Então, esse é um pouquinho do sucesso do Village, mas é o de todos também. O Village tem 31 anos, mas que você vai no hotel, é um hotel que está altamente atualizado. Então, a gente, só no ano passado, teve bangalôs novos, reforma de toda a recepção, dos restaurantes, reformas internas também, cozinha, almoxarifado, lavanderia, para ampliações que a gente está prevendo para os próximos anos. Então, tudo isso faz com que o público volte e sempre que volte ele perceba disso, esse hotel está melhor do que no ano passado. Então, Agora, sempre está se o atualizando. Village, Eduardo, é a maior creche de Pernambuco. Tem dia de ter 300 meninos, né? Por que é que os meninos gostam tanto do Village? Há 5 anos nós criamos o Vila Brincante, que é o Kids Club nosso. Ela foi uma concepção da minha irmã, que é arquiteta do hotel, Patrícia. É bem interessante a história. Porto de Galinhas era muito caracterizado como destino só de lua de mel. Então, a gente sempre trabalhava muito lua de mel, e em datas pontuais a gente tinha muita criança, janeiro e julho, férias escolares. E em 2005, nós tínhamos feito um bloco inteiro de apartamentos quádruplos, porque naquele momento nós estávamos recebendo os voos charters internacionais da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca, e esses voos charters vinham muita família. Então, era uma coisa específica, a gente disse, a gente ia fazer uma ampliação, e vamos construir 60 apartamentos, vamos fazer quádruplo, porque o quádruplo atende o casal, o duplo,
Mas o contrário não, duplo não pode atender um quadro. E nós ficamos com aqueles apartamentos lá e depois continuamos trabalhando depois que esse mercado. Ele saiu em 2007 com a crise da Europa, né? Esses charters foram suspensos e a gente ficou com esse número de apartamentos quadros. E aí a gente disse, ó, a gente já tem o principal, tem os apartamentos para atender famílias. Então foi criado um grande Kids Club e aí foi uma virada de chave mesmo, especificamente do Village, foi uma virada de chave. Que aí, além da estrutura física, houve também uma preocupação muito grande com as atividades. Então, hoje nós temos 12 recreadores infantis no hotel, temos uma parceria com um blog daqui de Recife chamado Corujices, de Claudinha, que ela também tem todas essas atividades lúdicas, manuais, trazer um pouco as crianças para as brincadeiras de antigamente, sair um pouco dos eletrônicos, né? A gente tem essa preocupação e é muito bom quando a gente recebe os feedbacks dos clientes que falam disso, olha, meu filho ficou um dia sem pegar no celular, então ele ficou aqui fazendo atividades manuais, não achava que ele ia passar 10 minutos e passou o dia inteiro aqui. E aí, como eu falei, foi uma virada de chave, realmente isso, antigamente que a gente recebia 50 crianças no máximo, hoje teve semanas a gente tem mais de 300 crianças. Mas às vezes criam uns problemas para vocês, que na hora de sair o menino não quer ir, começa a chorar, espernear, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora, né? Mas eles viram advogados da marca, né? Quando eles ficam, tem um amigo meu que fica falando que ele vai muito lá e diz, ó, a gente tem que avisar para o filho da gente que vai no hotel só no dia, porque senão ele fica tão ansioso que começa a perturbar durante a semana inteira. Chegou o dia, é hoje, mas isso é importantíssimo. Qual é o convênio que vocês têm com as famílias dos tubarões, que tubarão não vai em Porto de Galinhas? Qual é o segredo? Eu acho que a natureza está bem equilibrada em Porto de Galinhas, então esse é o segredo que eu acho que existe lá. Então, desse problema a gente nunca teve e tomara que nunca tenha mesmo, porque eu acho que ali a natureza está bem em equilíbrio. Olha, tem um problema que vem desde que você não era nem nascido, a casa do governador. Como é que está a casa do governador? A casa do governador a gente tem conversado bastante com o governo do estado. A gente uma área grande, né? A gente vê ali como a joia de Porto de Galinhas. Se Porto de Galinhas é a joia do turismo de lazer de Pernambuco, como foi dito, temos outros destinos também muito importantes, mas Porto de Galinhas hoje seria o mais desenvolvido nessa parte de lazer. E dentro de Porto de Galinhas nós temos uma área estratégica. A Casa do Governador é uma área estratégica e nós acreditamos que pode dar um salto de qualidade àquela área ali para o destino, para se transformar um destino completo. Você pode fazer uma ampliação da vila de Porto de Galinhas. Hoje a vila está estrangulada, então ela já cresceu o que ela podia crescer. Cresceu e melhorou muito. Exatamente. E aí, mas ela pode crescer muito mais. Ela tem uma área ali que você pode duplicar, triplicar a vila de Porto de Galinhas. Você pode trazer atrativos, oceanário, parque aquático. Vamos pegar o exemplo de um destino concorrente nosso, o Beach Park ali em Aquiraz. O que foi desenvolvido depois daquele parque aquático lá? Centro de convenções? Um centro de convenções também pode caber ali. Então, há muita coisa para se explorar ali. Foi feita uma licitação há muito tempo daquela área. Eram outros anos, foi há 12 anos essa licitação. Então, tudo que foi o projeto inicial de uma segunda residência, que eram os flats condomínio, os condomínios, a iniciativa privada fez durante esses 12 anos. Muro Alto tem muitos condomínios hoje em dia, também há outros, no CUP ali, do lado do Village tem um condomínio agora também. A iniciativa privada fez o papel dela e foi construindo. A gente acha que agora se você conseguir estrategicamente dar um bom objetivo para aquela região ali, Porto de Galinhas pode se transformar no destino mais completo do Nordeste. E isso aí é muito importante que nós tenhamos atenção nisso aí. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Eduardo Tiburcio sobre o Porto de Galinhas Convention Bureau. Vamos continuar conversando com
Eduardo Tiburcio, que é o presidente do Porto de Galinhas Convênio Birô. Eduardo, Porto de Galinhas teve um azar miserável ano passado, né? Investiu no Chile, de vez em quando o chileno foi para a rua e o chileno não dá mais para sair de lá, né? A gente sempre, durante muito tempo... Namorou o Chile. Namorou o Chile. O chileno era sempre o próximo passo. O mercado chileno é a economia mais estável da América do Sul. A gente tinha muita vontade de atingir esse mercado. E ano passado conseguimos, em julho, tivemos o voo inaugural, Recife-Santiago, a única capital do Nordeste naquele momento que tinha voo direto para Santiago, e fomos surpreendidos aí no final do ano com todo o problema econômico que está... Não chegou a vir nenhum chileno, ouvi aí. Chegou, se você for pegar percentualmente, aumentou bastante, porque eram pouquíssimos e vieram. Mas a gente tinha consciência que era um mercado a ser trabalhado, né? As histórias se repetem muito. O que a gente fez lá em São Paulo há 25 anos atrás, o que fez na Argentina há 20 anos atrás, o que fez em Portugal do ano 2000 para frente. Então, tudo isso a gente sabia que ia ter que voltar lá, trabalhar, mas a fórmula ia ser repetida no Chile. Mas agora a gente tem que esperar um pouquinho, as coisas se acalmarem lá, mas temos muita esperança que depois vai ser um mercado que vai atender bastante, vai crescer bastante, vai ser muito importante para a gente. Nós tivemos um voo também direto para a Colômbia, mas não decolou, né? Era um voo... Decolou, mas parou de decolar. Era um voo da Avianca, né? Recife-Bogotá, e ele tinha muita intenção também de ser um voo que conectasse para o Caribe, um pouquinho, né? De nordestinos indo para o Caribe. Mas durou pouco tempo, foi uma pena. Também é um mercado bom, colombiano, né? É uma população grande da América do Sul, mas às vezes tem isso. Nós começamos a trabalhar o mercado e a companhia aérea tira o voo, acaba atrapalhando um pouco. O país é pequenininho, mas tem muito uruguaio lá em Porto. Uruguai, nós já temos voos diretos no Montevidéu há acho que 5 anos, se eu não me engano. E você vê uma população de 3 milhões de habitantes, né? Uma população do tamanho da população de Recife, e que o voo continua. É importante também pelo outro lado, o nosso lado indo para Montevidéu, né? Ajuda bastante. Como o Chile, a gente tem segurança que é um destino que o brasileiro, o nordestino, vai muito. Então, a gente tem segurança que esses voos também são ocupados na via Brasil-Chile, Brasil-Uruguai. Mas é um mercado também muito, muito interessante e constante nosso, o mercado uruguaio. Eduardo, eu quero uma opinião sua pessoal. Claro que esse problema ainda vai passar, né? Você acha que um cassino seria bom para Porto de Galinhas? Não tenho muita opinião formada sobre isso, não. Acho que o cassino poderia ir para regiões, talvez, que precisassem se desenvolver ali ao redor. Tem que ser bem estudado sobre isso. Num primeiro momento, acho que não, mas teria que ver lugares que tiveram cassinos, ir lá conhecer. O cassino, às vezes, traz um consumo de bebidas a mais, não sei, o nosso público é mais casal, família, não sei se combina muito, não. Temos que estudar, não tenho muita opinião formada sobre isso. Depois que acabou o namoro com o Chile, o Convênio Birô está namorando que destinos agora? Está paquerando? Nós, nesse momento, estamos fortalecendo os destinos nacionais, né, agora. O nacional sempre foi o nosso principal destino. São Paulo 1, interior São Paulo 2? Exatamente. O São Paulo a gente divide em 2, sem dúvida nenhuma, uma locomotiva, o maior mercado exportador para o Nordeste do Brasil é São Paulo. Depois vem Minas Gerais, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. E aí, com a retomada da economia brasileira, eu acho que essa vai ser a grande aposta para a gente dar um pouquinho mais de incremento esse ano nos mercados nacionais. Há outros mercados também que já tiveram algumas conversas. O mercado espanhol chegou a cogitar
uma possível voo charter nesse ano, acabou esfriando um pouco a conversa, mas a verdade é que nossa moeda hoje desvalorizada, o euro está muito mais valorizado, o dólar também, mas o mercado americano é um mercado um pouquinho mais difícil de ser atingido, mas talvez o público europeu seja também um mercado que a gente comece a voltar os olhos, os nossos esforços para lá também. Agora, a desgraça de uns, às vezes, é vantagem de outros, né? Por exemplo, essa alta do dólar e do euro fez com que muita gente que tinha programado ir para o exterior está vindo para o Nordeste, né? Exatamente. Tem esse lado, né, de você atrair estrangeiro e inibir o público nacional. Aí a pessoa faz a conta, né? Tem um orçamento e esse orçamento antigamente cabia para Orlando, não cabe mais, cabe para vir para o Nordeste. Antigamente cabia para a Europa, não cabe mais, ele vai procurar outra alternativa. Nós agradecemos a Eduardo Tiburcio essas informações sobre Porto de Galinhas e que o pernambucano que não conhece Porto de Galinhas devia ter vergonha de dizer isso, porque Porto de Galinhas é um paraíso pertinho aqui do Recife, pertinho de João Pessoa, de Maceió, que aliás eu passei o Réveillon em Porto de Galinhas e tinha carro de todas as cidades do Nordeste. Então o nordestino realmente, a exemplo dos argentinos, ama Porto de Galinhas. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.